Quer dizer então que você está com problemas para estruturar sua redação no Enem? Nós vamos dar um jeito nisso. Redação é um trabalho árduo. Não tem receita mirabolante para você tirar nota 1000. É treino, é método, é leitura. E a função da aula de hoje é mostrar para você uma estrutura básica que pode resolver o seu problema na redação do Enem, caso você não tenha muita habilidade com estruturação ainda. É bem simples. Primeiro passo: toda proposta que o Enem dá para nós, que a banca examinadora dá para nós, tem suscitado algum tipo de problema social. Em relação à saúde, em relação à acessibilidade, em relação à violência, à educação, sempre é assim. Essa é a tendência dos últimos anos. Então, o que nós propusemos a fazer? Nós analisamos muitas e muitas redações nota 1000, observamos quais são as estruturas que essas redações utilizaram nos últimos 10, 15 anos e traçamos um perfil de como você pode se dar bem, estruturando o seu texto de forma clara, precisa e objetiva, de acordo com os elementos que o Enem exige. Então nós vamos lá, bem simplesinho. Em primeiro lugar, quais são os elementos que o Enem exige que você discuta dentro da redação, independente da proposta? Primeiro, o fato-problema. O que é o fato-problema, professor? O fato-problema? O fato-problema nada mais é do que aquele apresentado pela banca examinadora, a grosso modo, o tema. Logo depois, quais são as causas desse fato-problema? E se nós temos causas, obviamente, para ele suscitar uma proposta de redação no Enem, ele tem que ter consequências. Você vai apresentar essas consequências. Outro elemento muito importante, o impacto social dessas consequências. Como é que a sociedade é impactada por essas consequências? E logo depois, nós temos as intervenções para que esse problema se amenize. Porque acabar com os problemas dificilmente irá acontecer, ninguém vai inventar a roda. Você vai tentar mostrar intervenções viáveis para poder amenizar os problemas causados pelo fato-problema apresentado pela banca. Do jeito que eu estou falando assim pode parecer um pouquinho estranho, né? Mas na hora de estruturar o texto fica muito mais interessante. Então dá uma olhadinha no esquema aqui. Primeiro parágrafo, fato-problema mais tese. Copiou? Segundo parágrafo, você vai mostrar quais são as causas do problema. Preste atenção, são muitas causas possíveis. Você vai trabalhar com todas? Claro que não, 2 ou 3. No seu terceiro parágrafo aqui, você vai trabalhar com as consequências do problema, em relação às causas do parágrafo anterior. E no último parágrafo do texto, que seria a sua conclusão, você poderia muito bem mostrar as intervenções para os problemas que você apresentou. Claro, também de acordo com as causas escolhidas por você lá no segundo parágrafo. Dessa maneira, você teria uma redação com 4 parágrafos, bem estruturada, bem organizada, bem montada e, claro, dentro dos elementos, corta e depois põe, dentro dos elementos que você necessita discutir dentro da redação do Enem. Mas, professor, eu tô com uma certa dúvida. Uma certa dúvida. Tá com certa dúvida? Então nós vamos pausar um pouco agora o vídeo e você vai pegar um papel, uma caneta e você vai montar essa estrutura, você vai treinar essa estrutura de acordo com um tema de redação. Então vamos pensar o seguinte. Redação do Enem, domingo, 4 de novembro. Acontece o quê? Você abre lá o caderno e tem a seguinte proposta: os desafios da doação de órgãos no Brasil. Aliás, nas próximas videoaulas, nós vamos discutir muito sobre quais são os possíveis temas que podem cair na redação do Enem em 2018. Se liguem! Inclusive, faça já a sua inscrição no nosso canal, para você poder acompanhar todas as nossas inovações, ok? Bom, então caiu lá. Os desafios de doação de órgãos no Brasil. Então, como é que vai ficar a sua estrutura básica, essa primeira estrutura que nós estamos trabalhando nessa videoaula hoje? Em primeiro lugar, qual é o fato-problema? O fato-problema, que vai ter que estar no primeiro parágrafo, nada mais é de que doação de órgãos no Brasil ainda é um desafio. Por quê? Nos últimos anos o Brasil tem aumentado o número de doadores, mas ainda está longe da meta estabelecida. 20 doadores por milhão de habitantes até 2017. Nós não chegamos a esse número ainda. Quando eu digo nós, é a sociedade brasileira. Então a doação de órgãos no Brasil ainda é um problema.
Mas por que ainda é um problema? Por que nós não conseguimos encontrar ainda o atingir dessa meta? Isso tudo, a resposta para isso tem que estar no seu primeiro parágrafo. Então o que você colocaria no seu primeiro parágrafo? Fato, problema. Doar órgãos no Brasil ainda é um desafio. Captar órgãos no Brasil ainda é um desafio. Está lá no seu primeiro parágrafo. O que você pensa sobre isso? Por que você acha que ainda é um desafio a doação de órgãos no Brasil? Eu tenho, digamos assim, uma sugestão. A negativa familiar. Porque todos nós sabemos que no Brasil é a família que deve autorizar a doação de órgãos caso o procedimento seja viável. Só a autorização da sua família é que pode resolver esse procedimento. Então, a negativa familiar, presumo eu, seja a principal causa para... Então, se a negativa familiar é a principal causa... Tá ficando bom, hein? Por enquanto tá ficando bom? Então, se a negativa familiar é a principal causa do problema, automaticamente você vai colocar isso no seu primeiro parágrafo. Já é a sua tese. Então nós teríamos um primeiro parágrafo da seguinte maneira. Então presta atenção, como é que vai ficar a sua estrutura de acordo com o tema que eu acabei de apresentar. Primeiro parágrafo. Qual é a principal causa do problema? A negativa familiar. Então a doação de órgãos no Brasil ainda está empacada, digamos assim, empacada foi bom, está empacada, digamos assim, por conta da negativa familiar. Muitas famílias não autorizam a doação de órgãos dos seus entes queridos. Então isso que eu acabei de dizer para você vai no seu primeiro parágrafo aqui em cima. No segundo parágrafo, você já pensou por que uma família diz não para a doação de órgãos? Pode ser uma falta de informação, pode ser por superstição, pode ser que a família não tenha tratado desse assunto ao longo da sua formação, tanto escolar quanto social. Isso tudo você vai colocar no seu segundo parágrafo. Quais são as consequências da falta de doadores de órgãos no Brasil? Você tem uma fila imensa no banco de órgãos, você tem um custo muito alto para o SUS, porque ele tem que tratar paliativamente, né, as pessoas que têm algum tipo de doença. Está captando o esquema aí, né? E que mais? Nós temos também um ônus social, porque se o SUS gasta com esse tratamento, a sociedade inteira é impactada. Conseguimos compreender? Agora vem as intervenções. Bom, se eu estou falando de uma falta de informação, se eu estou falando de falta de preparo, digamos assim, social, é lógico que eu preciso de uma intervenção educacional e uma intervenção social. Intervenção educacional, o que seria? Por que é que as escolas não tratam desse assunto em diferentes disciplinas? Biologia, química. Por que que as empresas não aderem a campanhas para poder as pessoas discutirem isso daí em suas casas, no seu local de trabalho, para quando acontecer, digamos, alguma tragédia, que elas não sejam pegas de surpresa? Dessa maneira, você acaba de estruturar o seu texto. Básico, essa é uma estrutura básica. Nós conseguimos brincar aqui no Biohead com aproximadamente 11 estruturas diferentes para a redação do Enem. Nós vamos tentar trazer para vocês nas próximas videoaulas outras estruturas. Então a de hoje é básica. Fato, problema e tese no seu primeiro parágrafo. Causas do problema no seu segundo parágrafo. Consequências do problema no seu terceiro parágrafo. Intervenções para o problema no seu quarto parágrafo. Conseguimos compreender? Ficou... E se você gostou da nossa aula, não se esqueça de curtir, de compartilhar, de inscrever-se no nosso canal e de ativar o sininho de notificações. Ah, você não sabe se inscrever no canal? Você até o macaco sabe, não é? Olha só,